E Odair Hellmann concedeu a sua primeira entrevista coletiva como técnico do Santos e falou algumas coisas interessantes que eu separei em alguns tópicos. Já vou dar spoiler, vamos falar sobre Vila Belmiro e a importância do Campeonato Paulista. Gostei bastante do que ele falou, principalmente do Paulistão. Falou sobre as ausências de Ângelo e Marcos Leonardo, falou também sobre meio-campista, porque jogaram lá que o Santos não tem meia, que precisava contratar, e ele deu uma resposta falando sobre essa posição de meio-campista, né, um jogador mais ofensivo, e também falou sobre John e João Paulo. Será que teremos revezamento entre os goleiros nas competições? Vamos falar sobre isso, o que Odair Hellmann falou sobre esses assuntos que eu separei para a gente discutir, e também quero a opinião de vocês aqui nos comentários, então deixe a sua opinião, que é sempre muito bem-vinda. Mas antes da gente repercutir o que disse Odair Hellmann, quero te dar aquela dica da 1xBet, que é uma das melhores casas de apostas do mundo para você apostar, porque lá tem as melhores cotações. Principalmente agora, né? Disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo, final da Copa do Mundo, quem vai ser campeão? França ou Argentina? Literalmente faça sua aposta lá na 1xBet, que tem 100% de bônus para quem fizer o seu primeiro depósito utilizando o cupom XNAGLA. É muito fácil você participar, só clicar no link que está aparecendo no primeiro comentário fixado e não esquece de usar o XNAGLA para você ganhar esse presentão de 100% de bônus no seu primeiro depósito até R$ 1.200, tá certo? Bom, vamos então começar a repercutir as aspas de Odair Hellmann, começando pelo que ele disse da Vila Belmiro, sobre a importância, né, de ganhar em casa, de mostrar quem manda jogando em casa, e também a disputa do Campeonato Paulista. Vamos então, que ele disse o seguinte, abre aspas, enxergo o Campeonato Paulista como muito difícil, forte, diferente do Carioca e do Gaúcho. Aqui no Santos não tem teste, não tem tempo para testes. Temos que apresentar as melhores condições para gerar cada vez mais confiança. Agora sei que terei muito trabalho. Sei dessa situação dos últimos 2 anos, assim como no Brasileiro também tivemos dificuldades. Então isso foi o que o Odair Hellmann disse, né, em relação ao Campeonato Paulista. Gosto que ele tenha essa noção da importância do campeonato estadual, que na minha humilde opinião é o campeonato estadual mais difícil do Brasil. Tem times tanto da Série A como também da Série B. A gente sabe que cada ano que passa, né, o nível da Série B vem aumentando, né, os times vão se qualificando cada vez mais. Então, não tem bobo no Campeonato Paulista. Então, o Santos tem que entrar ligado, inclusive, né, o Santos fez a previsão orçamentária colocando a questão de receitas, né, que tem para ganhar em relação a competições, e o Santos acredita que pelo menos consegue um vice-campeonato. Então tem que entrar com tudo no Campeonato Paulista, aproveitar essa pré-temporada que começou no dia 14, o Santos que deve jogar na segunda semana, né, contra o Mirassol, já fora de casa. Então tem que se preparar para chegar ao mata-mata e, chegando ao mata-mata, chegar o mais longe possível. É isso que o torcedor quer. Chega de passar vergonha no Campeonato Paulista. Mesmo o Campeonato Paulista sendo um dos estaduais mais difíceis, né? O mais difícil, na minha opinião, não dá para o Santos ou qualquer outro clube grande, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, o próprio Bragantino também, ficar de fora. O Santos, como esses outros citados, o Santos é um time grande, tem que estar pelo menos no mata-mata todo ano, é obrigação. E aí ele continua também falando sobre essa questão, né, de dar um novo passo em 2023. E ele falou o seguinte: precisamos dar um passo diferente. Um sonho a gente nunca bota final, mas a gente precisa saber da realidade. É onde estamos e queremos chegar. O que precisamos fazer para fazer diferente? Entregamos 100%? Fizemos isso? Nós e eu já estou me colocando junto, não foi o suficiente. Precisamos de mais. Fazer diferente no Paulista. Já começar a tentar no primeiro jogo. Buscar números diferentes em casa. Se quiser buscar a parte de cima da tabela,
tem que ser forte em casa. Na minha casa mando eu, meu vizinho não manda na minha casa. Às vezes ele vai lá, tenta subir a janela, brincou Odair Helma. Certíssimo. E mostra também nessa fala do Odair Helma que ele está conhecendo a realidade do Santos. Ele sabe que o Santos, de uns anos para cá, era um time que era praticamente imbatível na Vila Belmiro. Agora os times vão e conseguem ganhar com facilidade. É culpa da torcida? Não. Né? Ironicamente, a torcida está até lotando mais o estádio nesse momento onde o Santos está mais perdendo do que ganhando do que antes. A média melhorou. A torcida do Santos está dando um show, abraçou o time. A culpa é do jogador, a culpa é do treinador, que nos últimos anos fez com que o Santos, mesmo dentro de casa, né, não conseguisse ganhar alguns de seus jogos. Né? Então isso precisa mudar. Quer brigar na parte de cima, tem que ganhar em casa. Não dá para ser eliminado pelo Táchira nas penalidades jogando na Vila Belmiro. Tem coisa que não dá, é inadmissível. E aí ele também falou sobre Ângelo e Marcos Leonardo, né? Porque Ângelo e Marcos Leonardo, ao que tudo indica, vão disputar o Sul-Americano Sub-20. E eu falo ao que tudo indica porque o presidente do Santos, em reunião do Conselho Deliberativo, ele deixou bem claro que só não vai liberar se a CBF liberar algum outro jogador de algum outro clube brasileiro. Aí o Santos não vai liberar a dupla Marcos Leonardo e Ângelo. E aí o Odair Helma falou o seguinte: atrapalhar não vai, porque temos a informação antecipada dessa situação. Agora, são duas perdas. Isso precisa ficar bem claro para nós e para os torcedores. Aquilo que se tinha de ideia do Santos com Marcos Leonardo e Ângelo é uma característica. Agora vamos potencializar outros jogadores. No dia a dia, construir uma unidade de grupo e coletivamente um time muito forte, para essas características se somarem. Mas é uma grande perda, muda a característica do time. Mas esse é o nosso trabalho, encontrar possibilidades sem esses jogadores. Mas são nas perdas que as oportunidades aparecem. Foi o que disse Odair sobre as possíveis ausências de Ângelo e Marcos Leonardo. Lembrando que o Sul-Americano Sub-20, que o Brasil vai disputar, é entre janeiro e fevereiro. Dia 5 de janeiro tem a apresentação dos jogadores na Granja Comari. Então vão perder aí também um período, né, da pré-temporada do Santos. Agora eles estão treinando, tudo certo, mas, né, a partir do dia 5 já se reapresentam à seleção brasileira. E se o Brasil chegar até a final, eles desfalcam o Santos em 8 jogos do Campeonato Paulista, incluindo 2 clássicos contra Palmeiras e São Paulo fora de casa. Mas eu gostei da resposta do Odair. Né? Essa questão que ele fala de que o Santos já tem essa informação antecipada, então não é uma coisa de surpresa. Não é assim, na véspera do jogo contra o Mirassol, né, que é a estreia do Santos, que o Santos vai ficar sabendo que não vai contar nem com o Ângelo e nem com o Marcos Leonardo. Não. É mais de um mês aí de antecedência que o Santos sabe que provavelmente não vai contar com esses jogadores, tá certo? Bom, aí ele fala sobre meias, né? Porque é o assunto do momento. Quem será o meio-campista do Santos, aquele cara mais ofensivo, articulador de jogadas e tal, que o Santos ainda não apresentou? E ele respondeu o seguinte: no meio temos Soteldo, Pirani, Ivonei, Miguelito e Ed Carlos. São bons jogadores. Já encontrei 5. Estamos abertos e vamos visualizar isso. Talvez não usamos tanto essa função, mas temos que trabalhar a variação e buscar esse jogador que dê essa característica e variedade ao time. Por enquanto, vamos trabalhar assim. Então, né, parece que ele vai encontrar uma solução com Soteldo, Pirani, Ivonei, Miguelito ou Ed Carlos, que foram os citados. Ele não citou o Carabarral, né, o Carabarral também, que pode jogar ali mais como meia esquerda, né, não seria um meia camisa 10, né, mas o Carabarral poderia jogar ali em algum momento como meia esquerda. Mas ele também falou do Sanches, né, que o Sanches ele imagina jogando um pouco mais avançado entre os meias, né, ali juntamente com os atacantes, mas eu gostei que ele falou, né, sobre tentar trabalhar com o que tem. Eu gosto de pessoas que tentam buscar soluções, não apenas ficar reclamando. Reclamando já é a minha função, é a função do torcedor, né, você que está me assistindo, é essa a nossa função.
cornetar. O técnico do Santos tem que dar solução. O Rueda tem que dar solução. O Falcão tem que dar solução. O jogador que está em campo tem que dar solução. A parte de ser chato, de cornetar, é da torcida, é da imprensa, na minha humilde opinião, tá certo? E entre esses citados, o Soteldo, eu acho que acaba saindo na frente, né, como esse jogador que pode ser esse meio-campista, caso não venha esse meia, né, que o Santos está tentando contratar. Vejo também o Miguelito com uma possibilidade de jogar como meia, ele já jogou assim na base, mas o Miguelito também pode jogar como ponta, né, jogar um pouco mais aberto, já fez essas duas funções. E aí você tem o Ivonei, que foi muito bem no Sub-20, tem que ver como ele vai ser no time principal. Você tem o Ed Carlos também, que foi bem, né, inclusive deu um belíssimo de um passe para o gol do Marcos Leonardo contra o Juventude. Tem que ver como que o Ed Carlos volta, né, ele que acabou fazendo uma cirurgia no ombro, então não deve ficar pronto já para essas primeiras rodadas, né, do Campeonato Paulista. E tem o Pirani que está voltando aí de empréstimo, que estava no Cuiabá. Bom, falamos já de meias, vamos agora falar sobre revezamento do gol entre John e João Paulo. Uma coisa até que a gente já tocou aqui no canal, né, eu falei, será que existe essa possibilidade, né? O que pensa o Dair Helman? Porque eu não tinha visto em nenhum momento ele falando sobre revezamento de goleiro na carreira dele. Então joguei aqui no ar, né? Será que é possível? E ele foi perguntado sobre isso e ele respondeu o seguinte: o John faz parte do grupo, é um jogador importante de qualidade, é um bom goleiro, estamos bem servidos e é isso que eu posso dizer. É jogador do Santos, se apresentou e está trabalhando. Não trabalho com revezamento, costumo dizer que o 9 dorme pobre e acorda rico, e o goleiro é uma posição diferente. O John é jogador do Santos, está treinando todos os dias e faz parte do grupo. Não posso responder nada diferente disso. Ou seja, bancou João Paulo titular absoluto em todos os jogos. Então, John, né, ou o John que quer jogar, ou ele faz algo de extraordinário, espetacular nos treinamentos, ou ele vai ter que ser vendido para jogar, né? Porque na cabeça do Odair Helman, o titular é o João Paulo. Então não teremos revezamento. Eu acho até que seria interessante revezamento de goleiros, tá? Se você quiser também responder aqui o que você acha sobre isso, porque eu acho que seria interessante. Sei lá, você coloca o John em partidas de mata-mata e o João Paulo jogar o brasileiro, ou vice-versa, enfim. Porque aí você também mostra o John. Você mostrando o goleiro, ele pode ser valorizado e ser vendido por mais. Você mantém o jogador em atividade, né, o goleiro ali, caso bater na madeira, né, mas caso o João Paulo se machuque, você já tem um goleiro que já tá ali, né, em atividade. Porque a gente sabe, jogo é jogo, treino é treino. Então, é uma solução que eu imaginei aqui, né? Mas parece que na cabeça do Odair Helman não faz muito sentido. E tudo bem, ele que é o treinador do time. Mas enfim, esses foram os tópicos que eu separei sobre essa primeira entrevista coletiva do Odair Helman. Depois talvez a gente faça um outro vídeo falando sobre parte de time, né, parte tática que ele comentou. Mas eu gostei bastante da entrevista. Eu achei ele bem... como que eu posso dizer? Ele sabe do que está acontecendo no Santos e sabe da importância de certas coisas, como na questão do Paulista, sobre a questão de vencer na Vila Belmiro. Achei o discurso muito bom. Não vou me iludir com entrevista coletiva, porque eu caí nesse erro com o Lisca. Caí. Lisca falou, né, super bem na entrevista coletiva, iludiu eu e um monte de torcedor, mas espero que o trabalho do Odair Helman não seja apenas aqui na boca, né? Seja também em campo e o Santos demonstrando resultados. Mas gostei do que ele falou, achei coerente. E também achei com personalidade, tá? Então é isso, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E não esquecem de aproveitar o meu cupom XNAGILA lá na 1xBet para você ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.